Então vamos iniciar a nossa reflexão, que tem o título Reflexos do Passado. No ano de 1954, vinha a lume, pelas mãos de Chico Xavier, o 8º livro de André Luiz, que trabalhava a série A Vida no Mundo Espiritual. O título em questão, a obra em questão, era Mecanismos da Mediunidade. E esse livro é um livro muito interessante porque ele vai trazer alguns relatos de um trabalho que foi realizado pelo plano espiritual e que aconteceu aqui na Terra, na crosta física. Alguns espíritos do plano espiritual vieram até a Terra para entender e estudar os mecanismos da mediunidade e do pensamento, os mecanismos da mente. Porque a mente, ela envolve um monte de processos muito intrincados e que estão muito atados aos sentimentos. E estudando essa obra, nós achamos muito interessante 2 casos que nós trouxemos para que juntos pudéssemos pensar um pouquinho sobre isso. O primeiro caso, que é muito interessante, ele aconteceu numa determinada noite que a equipe de André Luiz foi até um centro espírita. Nesse centro espírita, eles iriam estudar e acompanhar um trabalho mediúnico. O que é um trabalho mediúnico? É quando pessoas encarnadas, médiuns encarnados, se reúnem para atender espíritos desencarnados. E naquele dia, então, os médiuns estavam ali, postos ao trabalho, e a equipe de André Luiz chegou ao local. Haviam muitos espíritos que seriam atendidos naquela noite. Mas um em especial chamou muito a atenção da equipe. E o irmão Hilário, que acompanhava todos eles, se aproximou daquele espírito que estava colocadinho num cantinho, de pé, o olhar assim muito vago. Parecia que não via nada, parecia que estava hebetado em si mesmo. E Hilário se aproxima dele e faz uma pergunta simples e comum. Olá, meu irmão, como se chama? E ele titubeia e diz, eu? Não sei? Não sei. E Hilário acha estranho e diz, como assim? Qual era o seu nome? Como que te chamavam? E ele diz, eu não sei. Eu não lembro absolutamente nada de mim. E eles ficam compadecidos com a situação daquele espírito. Mas então começam os trabalhos, alguns espíritos são atendidos e chega a vez desse espírito ser atendido através de uma médium encarnada. Como ele não tem memória, os espíritos que assessoram a reunião começam a dar passes na mente dele para que a memória se torne um pouco mais vivaz. E então um fenômeno muito interessante acontece. Abre-se como se fosse um telão. E os espíritos que ali se encontram conseguem perceber como se estivessem vendo um filme, a vida pregressa desse espírito. Ele era um estivador do cais, alcoólatra inveterado. Depois de um dia de trabalho duro, ele encheu a cara, como era o padrão dele, diário, cotidiano, e foi para casa. Quando ele chegou em casa, o pai, cansado de ver aquela situação, o pai já era um velho, ancião, começa a xingar ele. E eles começam a discutir calorosamente. E então, o filho, exaltado, embriagado, parte para cima do pai e desfere-lhe uma bofetada no rosto. O pai, sangrando, começa então a desferir-lhe impropérios. Maldito, infame,
Suma daqui, você nunca mais vai pisar aqui nessa casa, você não é mais meu filho, infame, cruel, o teu braço miserável há de secar. E ele sai da casa completamente atordoado pelo álcool e pela cólera que ele ingeriu naquela discussão, completamente tomado de remorsos por ter agredido o pai. E ele sai cambaleante, perdido em si mesmo, para num bar, bebe mais um pouco. E naquela noite, ele sofre um acidente. E aquele acidente acaba por decepar-lhe o braço. Ele nunca mais retorna para casa. Ele se torna um mendigo de rua. E naquela condição ele vai esquecendo de si mesmo ainda em vida, tomado pelo remorso que ele não conseguiu trabalhar e reparar. E desencarna nessa condição, completamente esquecido de si mesmo. Passa alguns anos vagando na espiritualidade, até que é recolhido a uma casa espírita, para receber o apoio, o consolo e reiniciar o seu processo de evolução e de crescimento. Vejam que interessante. Bezerra de Menezes vai dizer o seguinte: toda falta oculta, quando deveria ser corrigida, é dor que dilacera a alma em forma de remorso. Todos nós nos equivocamos, isso é da vida. A gente erra, porque a gente ainda não é um ser perfeito, nem podemos nos considerar bons ainda. O problema não está tanto em errar, o problema está em não reparar. O que esse espírito fez? Para esquecer a dor do remorso, ele esqueceu de si mesmo. E esquecendo de si mesmo, ele não pôde fazer aquilo que é o convite que a vida nos faz, a reparação dos nossos erros. Porque sofrer porque erramos é só como a gente utilizar o remorso como um despertador para que a gente retome as rédeas da própria existência e repare aquilo que errou. Porque nós erramos hoje, erramos ontem, e eu sinto informar que amanhã provavelmente a gente vai se equivocar em algum ponto da nossa vida. E a gente vai precisar reparar, porque esse é o caminho. Se a gente não quiser que as nossas dores morais dilacerem a nossa alma enquanto estamos encarnados e depois de desencarnados, esse processo de reparação precisa ser começado, precisa ser desenvolvido por nós. Haroldo Dutra Dias, ele fez uma pesquisa no Hospital Psiquiátrico de Belo Horizonte. E é muito interessante como ele chegou nessa pesquisa, porque ele queria saber, ele queria entender qual que é a causa. Por que as pessoas adoecem psiquiatricamente? O que as leva a chegar naquele estágio de precisarem ser internadas num hospital psiquiátrico? E ele percebeu nos casos que ele estudou que todos eles tinham causas muito específicas. Causas de sentimentos, culpas, mágoas, frustrações, ressentimentos, ódios, sentimentos que não foram trabalhados. E aí a gente pode estar pensando, então a gente não pode sentir culpa? É proibido sentir mágoa? É proibido ficar ressentido? Claro que não. São sentimentos. E nós somos seres humanos, nós vamos senti-los. Aonde que está o problema? Em alimentá-los. O que a gente vem pecando, errando conosco mesmo? A gente alimenta sentimentos ruins em detrimento de sentimentos bons, que são aqueles que vão nos agigantar, que vão nos elevar, que vão fazer com que a gente
se sobressaia dessa coisa medíocre que ainda habita em nós. Então, ter esses sentimentos é da vida, é normal, somos humanos e todos nós temos. Agora, se nós quisermos alimentá-los, eles produzirão em nós um nível de sofrimento muito grande. Inclusive, podemos ter problemas muito sérios no campo mental, porque eles nos desequilibram. Sempre quando nós falamos em mente e em pensamento, nós conectamos com os nossos sentimentos, está tudo interligado. E Emmanuel vai dizer uma coisa importante. Diz ele que ninguém precisa morrer na carne para ressurgir na atitude. O sol renascente cada manhã ensina-nos em silêncio que a vida começa todos os dias e que em todos os dias é possível refazer o destino pela reparação voluntária de nossos próprios erros. Aprendamos a fazer luz no íntimo de nós mesmos, através de estudo nobre e a corrigir os nossos males pelo serviço do bem constante. A gente não precisa, como aconteceu com esse espírito, desencarnar para, em desencarnado, recebermos o auxílio necessário para ressurgirmos na atitude de equilíbrio. Toda manhã, quando o sol nasce, a vida está nos convidando para que a gente ressurja nas atitudes equivocadas que a gente teve até o anoitecer. E olha que bacana isso! A gente não precisa nem esperar 2025 para fazer planos e projetos. A gente pode fazer planos e projetos para o despertar de amanhã. Quiçá todos nós tenhamos a condição de despertar na carne amanhã. E termos uma atitude nova, renovada, para o nosso próprio bem. O segundo caso é um caso muito interessante também, que eles trazem no livro. Eles estavam caminhando, andando, numa loja de antiguidades. Esses espíritos estavam ali organizando alguns trabalhos que aconteceriam. E eles percebem que existiam umas pessoas encarnadas que estavam olhando um espelho com muita admiração. Era um espelho francês muito lindo e uma mulher muito empolgada já fazia menção de adquirir aquele espelho, extremamente assim, empolgada pela arte, pela obra. Só que perto daquele espelho havia uma jovem desencarnada. E ela olhava com muita raiva aquela senhora que fazia menção de comprar o espelho. E eles acharam aquilo curioso. E ela, cada vez que mais se agitava, pensando em adquirir aquele espelho, a jovem mais se irritava. E começou a desferir também para ela, assim, agravos, impropérios, dizendo que não, que aquilo era dela, que ninguém iria comprar. Bateu no ombro da encarnada, mas a encarnada não percebeu, porque às vezes esses contatos não são perceptíveis se nós não temos mediunidade. Mas ela sentiu um desconforto, um mal-estar, e resolveu desistir da aquisição e saíram dali. E a equipe espiritual que estava analisando aquela ocorrência ficou muito intrigada e quiseram saber o que conduzia, o que movia aquele espírito jovem a estar magnetizada naquele objeto material. Ela era uma desencarnada, estava ligada a um espelho. E então, o espírito de Aulo se aproximou dela e novamente fez aquele processo de passes. E a memória dela também começou a se abrir. E eles conseguiram perceber qual era o enredo, qual era a história por detrás daquele espelho. Ela era uma jovenzinha brasileira, morando aqui no Brasil, que se enamorou por um rapaz que tinha vindo da França. E eles se enamoraram perdidamente. E foi a tal ponto a paixão que o jovem pediu a mão dela em casamento. E ela estava em êxtase, porque tinha encontrado o amor da vida dela e iriam se casar. Só que a família precisou ir
de volta para a França às pressas. E ele então, perdido de amor, e ela mais ainda, disse para ela: eu voltarei e casarei com você, você é o amor da minha vida. Eu vou te deixar esse espelho, que é o meu espelho, como prova do meu amor e como certificado de que voltarei e teremos uma vida belíssima juntos como marido e mulher. Ele vai embora, passam-se alguns meses, passa-se um ano. Lá na França ele encontra outra jovem, se namora e casa. E esquece da jovem brasileira que ele havia prometido amor eterno, que havia prometido casamento. E ela, com o passar dos anos, foi definhando de tristeza e desencarnou nessas condições, aguardando o móvel do seu amor, aguardando o objeto amado na figura daquele espelho, que era a penhora do amor daquele que o seu coração havia eleito. Muitos anos se passaram, muitos anos. E ela permaneceu ali, jungida àquele espelho. E então André Luiz faz uma pergunta interessante: não há nada que a gente possa fazer para auxiliá-la? E os espíritos dizem: sim, já está sendo feito. O jovenzinho de outrora, que havia prometido casamento, já está no Brasil, numa nova reencarnação. Casou-se novamente com aquela do passado que havia casado lá na França. E ele virá aqui nessa loja e ficará encantado com esse espelho. Ele comprará o espelho, levará esse espelho para casa. E quem irá junto? Ela. Ela ficará naquele lar por algum tempo, até que tenha condições de reencarnar como filha do casal, para então começar novamente a restabelecer um processo de auto-amor e retomar a sua caminhada no plano físico. Os espíritos nos dizem uma coisa muito importante e muito intrigante. Eles dizem que comumente, frequentemente, a alma desencarna sem que se lhe desagarrem os pensamentos enovelados em situações, pessoas e coisas da terra. A mente, por isso, continua encarcerada nos interesses quase sempre inferiores do mundo, cristalizada e enfermiça em paisagens inquietantes criadas por ela mesma. Gente, olha que duro isso que eles estão dizendo para nós. Eles estão dizendo que geralmente a gente desencarna enovelados por aquelas situações que são as situações da vida material. Olha que interessante. E cá entre nós, a gente sabe quando vai desencarnar? A gente não sabe. E qual é o valor que a gente está colocando para essas ocorrências do cotidiano, do dia a dia? Qual é o peso que a gente está dando para essas coisas da vida material em detrimento da nossa liberdade espiritual? E aí nós buscamos em Joana de Ângeles um texto muito bom que ela tem, onde ela fala o seguinte: és senhor do teu destino, e ele tem para ti como ponto de encontro o infinito. Quem se desvaloriza, se desmerece e se invalida, fica na retaguarda. É necessário que te envolvas com o programa divino. Todo aquele que não se envolve positivamente, não se desenvolve. Se preferires sofrer, terás liberdade para a experiência até o momento em que te transfiras para a opção do bem-estar. Desse modo, não transformes incidentes de pequena monta, coisas e ocorrências corriqueiras em tragédias. Ninguém tem o destino do sofrimento.
Ele é resultado da ação negativa, jamais a causa. Faze uma avaliação honesta da tua existência, sem consciência de culpa, sem pieguismo desculpista, sem coerção de qualquer natureza. E logo depois, desperta para o que deves produzir de bom, de útil, de construtivo, empenhando-te na realização da tua liberdade de ser feliz. Olha que importante que são essas colocações que Joana nos traz. O nosso ponto de encontro é o infinito. A vida material, ela é passageira, ela é efêmera, ela é um educandário. Mas nós vamos seguir adiante e a gente tem que ter esse pensamento que nos impulsiona ao adiante, que é além da vida material. E essa questão que ela traz da gente se valorizar, da gente entender que nós temos a liberdade de escolhermos sermos felizes ou optarmos pelo sofrimento. Mesmo diante de dores, a gente pode optar pela felicidade, porque a gente entende que tudo aqui é temporário, tudo aqui é passageiro. Não há mal que dure para sempre. E não há felicidade que também dure para sempre. Como dizia Chico, tudo passa. Tudo passa. Então, o que nós podemos fazer é compreender que o nosso destino não é o sofrimento. O nosso destino é a evolução. Quando tivermos alguma perda, que seja ela uma perda afetiva, que seja ela uma perda de trabalho, que seja uma perda de qualquer natureza, que nós possamos entender, trabalhando os nossos sentimentos, que tudo aquilo não nos pertencia, porque nem do nosso próprio corpo nós somos donos, nós não somos proprietários. Quando nós precisarmos retornar à pátria espiritual, essa máquina orgânica fica aqui, é empréstimo. As pessoas que passam pela nossa vida também são empréstimos divinos, com os quais a gente vai ter a oportunidade de viver por um tempo, aqui no plano físico. E quem sabe depois prosseguir em novos projetos no plano espiritual. Certa feita pediram para um sábio, já muito velho: quantos anos o senhor tem? E ele então disse, pensando, 2, talvez 3. E eles se surpreenderam com a resposta e disse: como assim? 2 ou 3 anos o senhor tem? E ele disse: os anos que eu já vivi, eu não tenho mais. Mas os anos que ainda me faltam viver, esses eu ainda tenho. Olhem que reflexão interessante. E Joana vai nos dizer: sem que percebas, estás deixando a vida carnal a cada instante, e cada dia é um a menos na sua existência. Recorda que sua felicidade está sendo tecida no infinito, a cada ação que realizas. Portanto, pratique o bem, cultive o amor, valorize a paz e exercite o perdão. Vive de tal forma que deixes pegadas luminosas no caminho percorrido, como estrelas apontando o rumo da felicidade. Está chegando 2025, mas olha que bacana. 2025 pode ser a partir de amanhã, com essas novas resoluções íntimas que nós nos propormos a fazer por nós mesmos, pelo nosso bem-estar, pela nossa evolução espiritual, pensando sempre na nossa continuidade, entendendo que não somos daqui, estamos aqui, mas somos especiais aos olhos de Deus. E Ele conta conosco para as coisinhas simples da vida cotidiana, que são essas que a gente está vivendo, no nosso trabalho, os desafios na nossa família, as oportunidades de bem que a gente possa fazer, coisinhas miúdas. Esse é o convite que a vida está nos fazendo todo dia.
Às vezes é o convite de calar uma ofensa. E às vezes é o convite de produzir o bem, trabalhando em nome de Jesus. Que possamos ter a mente aberta e o coração aberto para que essas reflexões, elas produzam em nós o desejo de que os reflexos do nosso passado, nesse futuro que nos aguarda, sejam bons reflexos, sejam reflexos positivos. Vamos orar. Nós agradecemos a equipe espiritual que trabalha conosco nessa seara de luz e pedimos aos bons amigos que possam, a partir deste momento, irradiar sobre cada um de nós bênçãos de paz, de harmonia, de equilíbrio, de bem-estar. Que o nosso corpo físico possa estar restabelecido de qualquer mazela orgânica. Que a linha e a área dos nossos pensamentos possa estar mais iluminada e mais amplamente clarificada para receber as intuições do plano espiritual. E que o campo dos nossos sentimentos possam se acender sob a luz do amor do Cristo, para que nós possamos produzir intimamente esses raios de luz que trazem a figura de Jesus para mais próximo das nossas vivências e das nossas experiências do cotidiano. Pedimos aos bons amigos que levem essas vibrações aos nossos lares, aos nossos familiares, aos nossos ambientes de trabalho, aos nossos colegas, aos nossos amigos, aqueles com os quais a gente ainda não tem nenhum tipo de afinidade ou empatia, que eles também possam ser envolvidos nessas vibrações doces, suaves e amorosas. Pedimos aos bons amigos que possam produzir as bênçãos da paz em todos os locais onde se instalam dores, guerras, sofrimentos. Que possa a bondade de Jesus adentrar em todos os corações e que possa, a partir de agora, fazer luz onde a treva ainda domina. Te agradecemos, Senhor, pela bênção da vida, pela oportunidade deste dia, e te rogamos que possas permanecer conosco, nos iluminando, nos abençoando, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.